Capítulo 205, Mano a Mano. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Depois de descobrir qual era a ideia do Zaltian, Youssef o acompanhou de volta ao clã da Graça, mas dessa vez, ele fez isso sem nenhuma dúvida na mente. Na sede dos Salvadores, Murdoch estava de cabeça quente, pois todos os planos de suprimir o clã da Graça falharam. Ele andava de um lado para o outro enquanto apertava os punhos e pensava no que fazer. Foi nesse momento que um dos gerentes da loja entrou no seu salão, dizendo: "Senhor, os nossos estoques estão ficando cada vez mais baixos. Eu sugiro que a gente pare de exportar os nossos produtos." Assim que escutou aquilo, Murdoch franziu os senhos e respondeu: "Não, nós continuaremos agindo desse jeito. Dobre os turnos dos alquimistas e aumentem a produção. Nós não podemos deixar que o clã da Graça retome a sua força." Imediatamente, o homem murchou os ombros e falou num tom de desânimo: "Os alquimistas não conseguirão manter a qualidade se forem forçados assim. É melhor recuarmos, pelo menos até reabastecermos o nosso estoque." De novo, Murdoch sacudiu a cabeça e respondeu: "Nós não recuaremos. Faça o que eu te disse e dê um jeito de manter o estoque. Nós só precisaremos de mais alguns meses até entrarmos em ação. Quanto à questão dos alquimistas, diga a eles que, se eles tiverem alguma objeção ou problema com as jornadas de trabalhos deles, eles podem vir conversar comigo." Murdoch finalizou num tom frio. No clã da Graça, Zaltian deixou tudo nas mãos do Youssef e do Larnot. Após dar-lhes as instruções necessárias, Zaltian retornou aos seus treinamentos, pois o torneio dos melhores estava perto de começar e ele não podia ir até lá despreparado. Em um local afastado, Zaltian revirou a sua mente, mas não conseguiu pensar em nenhum método de treinamento que realmente fizesse a diferença. Cultivar era uma boa forma de subir de nível, mas, para Zaltian, que absorvia energia espiritual, naturalmente, isso parecia ser uma perda de tempo. Além de tudo, Zaltian já tinha se acostumado com treinamentos mais intensos e eficazes. O corpo e a alma dele pediam por isso. De certa forma, por mais que os treinamentos do Gold fossem perturbadores, os efeitos deles eram rápidos e visíveis. Por causa disso, Zaltian tomou uma decisão que, talvez, ele se arrependeria amargamente. Ele resolveu pedir a ajuda do Gold. "Gold, você pode me ajudar? Como um mestre, você já deve ter pensado em algum plano de treinamento que realmente valha a pena seguir." Com uma certa desconfiança na sua voz, Zaltian falou: "Moleque, você tem certeza disso?" Gold, por sua vez, perguntou num tom estranho. Assim que aquela pergunta caiu, Zaltian sentiu uma gota de suor frio escorrer pelas suas costas e pensou seriamente em desistir daquela ideia. Contudo, ele fechou os olhos, respirou fundo, e falou: "Sim. Eu até que me acostumei com os seus treinamentos." "Ah." Gold gargalhou como um louco, antes de dizer: "Não se esqueça. Foi você que pediu por isso." Swing. Após dizer aquilo, Gold se materializou na frente do Zaltian e apontou para um dos estoques de armas e armaduras, antes de lançar um pequeno feixe de luz naquela direção. Clang! Instantaneamente, o feixe de luz atravessou uma longa distância até chegar ao depósito. Sem causar nenhum tipo de destruição, o feixe de luz simplesmente atravessou uma das paredes do estoque e atingiu uma das armaduras, que imediatamente ganhou vida e começou a se mover. Dentro daquela armadura, havia uma estranha energia dourada que preenchia cada um de seus cantos. Era como se um corpo de luz tivesse equipado a clang, clang. Depois que começou a se mover, a armadura deu alguns passos para a direita e pegou um par de bastões opressores, que estavam na parede. O que você fez?" Depois que o Gold se materializou e atirou aquele feixe de luz, Zaltian não viu nada acontecer. Por isso, ele não pôde deixar de questionar.
De repente, o próprio espaço à frente do Zhaotian começou a ondular, antes que uma armadura, que segurava 2 bastões e se movia sozinha, simplesmente aparecesse na sua frente. Porque eu estou com um pressentimento de que isso não é nada bom. Assim que viu aquela coisa, Zhaotian levantou as sobrancelhas e murmurou. Clang! Clang! De frente para o Zhaotian, a armadura ficou em posição de batalha, e o Gold falou, esse será o seu treinamento. Nós lutaremos. Mano a mano. Imediatamente, Zhaotian arregalou os olhos e gaguejou, MMA. MMA. Mano a mano. Exato. Swoosh. Gold falou, antes de comandar a armadura, que causou uma forte ondulação no ar, devido à sua velocidade de movimento, e atacou com o bastão direito. Bang! Sem sequer ter tempo de reagir, Zhaotian foi golpeado no pescoço, pelas costas. A força daquele golpe foi absurdamente alta, e, por isso, Zhaotian imediatamente caiu de cabeça no chão. Enquanto o Zhaotian se estabacava no chão, Gold olhou para baixo e comentou, essa foi a sua primeira morte. Au! Sentindo um formigamento que se espalhou por todo o lado direito do seu corpo, Zhaotian entendeu o porquê daquelas palavras, pois, se aquilo não fosse um bastão, ele já teria, literalmente, perdido a cabeça. Vup! Bang! 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 Vendo que o Zhaotian ainda não tinha se levantado, Gold comandou a armadura, que chutou o Zhaotian para cima, antes de golpeá-lo repetidas vezes, com os bastões. Ha 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 ha! Eu perdi a conta. Quantas vezes você morreu? Gold gargalhou enquanto falava. Ai! Au! Cacete! Eu realmente quero morrer. Ai! Após cair a alguns metros de distância da armadura, Zhaotian ficou no chão, todo arrebentado e gemendo. Vamos, levante-se! Impaciente, Gold gritou enquanto a armadura novamente avançava na direção do Zhaotian. Swoosh! Num piscar de olhos, a armadura ficou diante do Zhaotian e preparou mais um ataque. Contudo, antes que fosse atacado, Zhaotian, que mal conseguia acompanhar a velocidade dela, se alarmou e esticou a mão direita para cima enquanto gritava, espere! Assim que escutou aquele grito, Gold fez a armadura parar e soltou um som confuso, antes de perguntar, o que foi? Você já desistiu, moleque? Desistir. Imediatamente, Zhaotian deu um grito confuso, antes de continuar, como eu vou desistir, se eu nem sei qual é o objetivo? Além de vários hematomas pelo corpo, o que eu ganharei com essa sessão de espancamento? Assim que escutou aquelas palavras, Gold levantou as sobrancelhas e fez uma expressão inocente enquanto coçava a nuca e dizia, ops! Eu me esqueci de dizer o que você deve fazer. No mesmo instante, Zhaotian se levantou, apontou o dedo para o Gold e começou a xingar, é claro que sim. Você é um psicopata, sociopata, sádico, maluco, que só quer me espancar. Ha 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 ha. Gold por sua vez, gargalhou e respondeu, não diga isso. Eu sou uma ótima pessoa. Eu tenho um coração enorme. Imediatamente, enquanto o Gold se fazia de bom moço, Zhaotian esbravejou, sua bunda que é enorme. Bang! Depois que o Zhaotian falou aquilo, Gold franziu os senhos e a armadura imediatamente golpeou a orelha esquerda do Zhaotian, que voou como se fosse uma pipa sem rabiola. Enquanto o Zhaotian quicava pelo chão, Gold apontou para a sua própria bunda e falou, a minha bunda não é grande. Ela é sarada e perfeita. Nunca mais fale dela. Com a orelha inchada e uma forte dor de cabeça, Zhaotian se sentou e murmurou para si mesmo, puta que pariu. Esse cara não sabe diferenciar um duplo sentido em uma frase. Ele pensou mesmo que eu estava falando da bunda dele.
Enquanto murmurava aquilo, Zhao Tian olhou para o Gold, que estava girando como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo, tentando ver a sua própria bunda, e falando com ela: "Você é perfeita." Não dê ouvidos a ele. Talvez, a gente precise de um pouco de malhação, mas isso é fácil de resolver. Irado com a despreocupação do Gold, Zhao Tian se levantou novamente, apontou para ele e gritou: "Esqueça a sua bunda. Me diga a finalidade deste treinamento." Swoosh! Bang! Novamente, Gold franziu os senhos e a armadura golpeou a outra orelha do Zhao Tian. Gold, por sua vez, deu um tapinha na sua própria bunda e falou num tom frio: "É você quem deve esquecer da minha bunda." Novamente, Zhao Tian quicou para longe. Quando ele parou, as suas duas orelhas estavam quentes e inchadas, e a dor de cabeça dele era quase insuportável. "Eu desisto. Não dá para conversar com ele." Enquanto ficava deitado no chão, olhando para o céu, Zhao Tian murmurou num tom de frustração. Do outro lado, Gold ficou olhando para o Zhao Tian enquanto colocava a mão direita na frente da sua orelha direita e perguntava num tom de ameaça: "Você tem mais alguma coisa para falar da minha bunda?" Zhao Tian, que não aguentava mais apanhar, simplesmente se levantou e evitou o assunto: "Vamos focar no treinamento, por favor." Gold, por sua vez, demonstrou um certo grau de descontentamento e perguntou: "Por que, a minha bunda não é importante?" Imediatamente, Zhao Tian começou a sacudir as mãos e dizer num tom bajulador: "Não? Ela é importantíssima. Eu fui um tolo, que não soube ver a maior de todas as belezas do universo. Nunca houve ou haverá uma bunda tão perfeita quanto a sua." Swoosh! Bang! Novamente, Gold franziu os senhos e a armadura atacou. Dessa vez, a armadura golpeou contra as costas do Zhao Tian, que se envergou para frente enquanto gritava de dor. Também, enquanto o Zhao Tian sentia a dor daquela pancada, Gold apontou para ele e disse num tom irado: "Moleque! Eu sou macho, porra! Que história é essa de ficar elogiando a minha bunda? Esse cara tem um parafuso a menos." Bang! Enquanto caía, Zhao Tian murmurou. Dessa vez, Zhao Tian permaneceu caído por um tempo, tentando reunir a coragem necessária para se levantar. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta daquela cena, até que o Gold, que finalmente parecia ter se acalmado, falou: "Moleque! Levante-se." Ressabiado, Zhao Tian olhou para o Gold e começou a se levantar lentamente, mas dessa vez, ele estava preparado para ficar calado ou correr da armadura. Depois que terminou de se levantar, Zhao Tian não foi atacado pela armadura e escutou o Gold ordenar: "Eu te direi como será o seu treinamento. Toque na armadura, com uma das mãos, espalmadas. Todos os seus dedos devem tocar nela." Ainda temeroso, Zhao Tian caminhou até a armadura, passo por passo. Quando ele finalmente chegou até ela, ele esticou a mão direita. Pensando que poderia ser mais uma das armadilhas do Gold, Zhao Tian recuou a mão algumas vezes e ficou sem saber se tocava, ou não, na armadura. "Pare de frescura e toque logo nessa merda." Impaciente, Gold gritou. "Tape." Para evitar que o Gold tivesse outro ataque de fúria, Zhao Tian fechou os olhos e tocou no peito da armadura. Ah! De repente, após a mão dele entrar em contato com a armadura, Zhao Tian arregalou os olhos e inspirou fundo, tentando reunir todo o ar que podia. O fato era que, quando o Zhao Tian tocou na armadura, ele sentiu uma enorme quantidade de energia espiritual na armadura, que foi capaz de causar uma intensa sensação de sufocamento. Em instantes, uma pequena parcela daquela energia convergiu para o corpo do Zhao Tian. Ele sentiu uma gigantesca e incontrolável quantidade de energia espiritual inundar seu corpo e queimá-lo por dentro. Tape! Rapidamente, a armadura se moveu e empurrou o Zhao Tian, que foi forçado a soltá-la. Ah! 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 Ofegante, Zhao Tian tentou controlar a sua respiração enquanto falava: "O que aconteceu? Por que
tem tanta energia espiritual no meu corpo? Gold, por sua vez, fez um semblante calmo e respondeu: já que nós dois compartilhamos as mesmas veias espirituais, nós somos totalmente compatíveis um com o outro. O que você acabou de sentir e absorver, foi uma ínfima parcela do meu poder. Se você quiser mais um pouco dele, você só precisa tocar na armadura. Imediatamente, Zhao Tian arregalou os olhos e perguntou: então, é assim que será o treinamento? Para aumentar a minha força, eu só preciso tocar na armadura. No mesmo instante, Gold concordou com a cabeça e deu sorriso de canto, antes de dizer: isso mesmo. Você só precisa tocar na armadura. Mas isso não será tão fácil quanto pensa. Clang! Clang! Assim que o Gold terminou de dizer aquilo, a armadura ficou em posição de luta. Depois que a armadura ficou em posição de luta, Gold acenou com a mão direita, chamando o Zhao Tian para a luta, e disse: vamos. No seu nível de força atual, você precisará de apenas 5 segundos de contato com a armadura, para avançar um nível. Com certeza, ele está falando a verdade. Porém, eu sei que o Gold não é alguém que dá as coisas de graça, principalmente o seu poder. Ele não me deixará tocar naquela armadura, por nada nesse mundo. Depois de sentir toda aquela energia espiritual que inundou o seu corpo e foi quase incontrolável, Zhao Tian não ousou duvidar daquelas palavras e imediatamente assumiu uma postura de batalha. Vamos! Assim que os dois ficaram prontos para lutar, Gold gritou e o Zhao Tian e a armadura avançaram, um contra o outro.